Olá, tudo bem com você? Aqui é o Wesley, essa é a nossa quinta aula do curso de Biologia Celular e hoje nós comentaremos acerca da membrana plasmática. Essa é a aula introdutória na qual nós comentaremos aqui acerca da estrutura da função da membrana plasmática. A gente destaca também nessa aula alguns aspectos inerentes à função atrelada à membrana plasmática e na aula subsequente a esta, a gente comenta com mais ênfase em mecanismos de transporte mediante a membrana plasmática. Então, pessoal, a nossa aula ela se estrutura basicamente nos seguintes objetivos. A priori, nós precisamos compreender a estrutura bioquímica de membranas. Por consequência, a gente vai comentar nessa aula aqui a função de permeabilidade seletiva, isto é, quando se pensa em membrana plasmática, a primeira ideia que eu acho que é de interesse que vocês saibam ou melhor, não é uma ideia, mas sim um conceito essencial. É o conceito de permeabilidade seletiva, isto é, a membrana consegue controlar de forma muito refinada o que entra e o que sai através dela. Por fim, mas não menos importante, existem outras funções atreladas à membrana plasmática, a qual a gente precisa aí se debruçar. Em linhas gerais, nós compreenderemos, não nesta, mas na próxima aula, o mecanismo de transporte passivo, o mecanismo de transporte ativo e, consequentemente, nós precisamos ainda estabelecer, não somente nesta aula, mas sim na outra também, relações inerentes entre estrutura e função de membrana. Beleza? Então vamos lá? A membrana plasmática, simplificadamente, trata-se aqui de um envoltório que está presente em todo e qualquer tipo celular, seja uma célula eucarionte, seja uma célula procarionte, e a espessura da membrana plasmática transita entre 5 até 10 nanômetros. Não menos importante, é uma estrutura que nós só conseguimos visualizar mediante microscopia eletrônica, ou seja, naquela microscopia óptica que a gente faz comumente aí, nas aulas de biologia celular, ou até mesmo que vocês devem ter visto em algum momento aí da vida acadêmica de vocês, o que a gente consegue ver é simplesmente os contornos, a delimitação celular. Mas ver a membrana plasmática propriamente dita não é possível. A gente só consegue isso daqui mediante microscopia, beleza? Acrescido a isso, é importante que a gente se atenha que a membrana plasmática, quando estamos comentando em especial de organismos procariotos, isto é, aquele organismo que é desprovido de envoltório nuclear, é a única membrana celular presente. Então, consequentemente, ó, aqui tem uma microscopia eletrônica, nós perceberemos que a membrana plasmática é a única camada que delimita e dá aqui as fronteiras celulares para esse organismo, e aqui tem essa esquematização retirada do Wikipédia, que demonstra também aqui a presença da membrana plasmática como a única membrana presente aqui no organismo procarioto. Então, no organismo procarioto, é a única membrana aqui existente. Entretanto, no organismo eucarionte, além da membrana plasmática, existem outras membranas internas que vão delimitar organelas e até mesmo o núcleo. Beleza? E aqui a gente pode citar como exemplo de organelas membranosas o retículo endoplasmático, o aparelho Golgiense, os perixossomos, as mitocôndrias, o envelope nuclear, os lisossomos. Quando a gente comenta, por exemplo, de um organismo eucarionte vegetal, a gente ainda pode acrescentar aqui os cloroplastos. Então, a gente vai ver mais adiante que existe um sistema de endomembranas que a gente vai estudar com mais detalhe nas próximas aulas, tá bom? Além disso, a membrana plasmática é uma importante estrutura porque tem como função regular essencialmente todas as atividades da célula. Então, a membrana plasmática ela precisa estar presente ali, primeiro, para dar limites e fronteiras celulares e, consequentemente, vai estar atrelado com comunicação celular, ou seja, vai ter proteínas, glicoproteínas presentes na membrana plasmática que conseguem fazer uma comunicação de uma célula com outra. Está associada com crescimento e diferenciação celular. Tem, além disso, outros aspectos como locomoção e adesão, formação de tecidos, quando a gente está falando de organismos multicelulares. Então, por exemplo, eu preciso que haja expansão de membrana plasmática. E além disso, a membrana plasmática, essencialmente, ela consegue manter a composição de solutos intracelular
e extracelular de forma muito refinada, muito regulada, ou seja, eu preciso que tenha uma concentração X de determinado soluto. É em decorrência da presença da membrana plasmática que essa concentração se mantém. E aí a gente pode dar exemplo como solutos, o gás oxigênio, o gás carbônico, o gás nitrogênio, íons como H+, sódio, cloro, potássio, cálcio, íons bicarbonatos, cloreto, aminoácidos, nucleosídeos e etc. Então, tudo isso que a gente possa imaginar de soluto é refinado mediante a presença da membrana plasmática. Beleza? Então, a gente pode conceber a seguinte ideia. A membrana plasmática ela consegue refinar a concentração de solutos intra e extracelularmente. Além disso, é importante que a gente já aqui acrescente, além dessa questão de regular intra e extracelularmente a concentração de soluto, o conceito de permeabilidade seletiva. Isto é, acontece uma importação ou exportação de solutos e moléculas de acordo com as necessidades da célula. E essa importação ou exportação, isto é, a entrada ou saída desse soluto, é regulada de forma muito precisa e de forma extremamente regulada. Ou seja, para que um soluto consiga se difundir mediante a membrana, ele tem que ser seletivamente selecionado para entrar, tá? Além disso, a membrana plasmática está atrelada aí com o reconhecimento de outras células e, não menos importante, muito além de reconhecer outras células, pessoal, reconhece compartimentos extracelulares, moléculas sinalizadoras, por exemplo. Um exemplo mais clássico que eu poderia dar aqui para vocês é a sinalização via insulina. Então, o que acontece? Quando a insulina se ancora na membrana plasmática, ela vai ter um receptor ali presente, na qual ela se ancora, e mediante isso há uma transdução de sinal, isto é, recebe-se um estímulo externo e esse estímulo externo ele precisa ser agora traduzido para que tenha uma resposta frente a isso. Então, quando a insulina se liga ao receptor celular, consequentemente, vai desencadear uma série de ações intracelulares que acaba por resultar na expressão de receptores de transporte de glicose, os famosos GLUT. Beleza? Além disso, permite aqui a troca de moléculas entre células vizinhas. Então, por exemplo, quando a gente pensa em organismos eucariontes vegetais, existe a presença de estruturas chamadas de plasmodesmos, que faz uma comunicação, um intercâmbio de substâncias entre células vegetais vizinhas. Serve de suporte aí para complexos enzimáticos. Então, essencialmente, quando tu pensa na membrana plasmática, ela pode servir como um meio de ancoragem para que determinadas enzimas atuem. Incorpora moléculas e partículas mediante transporte em massa, que a gente chama de fagocitose e pinocitose, que a gente vai comentar na próxima aula, tá bom? E não menos importante, oferece aqui suporte para fixação e mobilidade celular. Ou seja, a gente pode entender, além de tudo isso que a gente comentou até esse momento, que a membrana plasmática ela consegue fazer com que haja fixação de determinadas estruturas que vai estar atrelado com a mobilidade aí, da célula. Pensando agora no aspecto mais bioquímico mesmo, a membrana plasmática ela nada mais é do que uma mistura de lipídios, isto é, gorduras, como a gente comentou em aulas passadas, proteínas e açúcares. Então a gente vai perceber na membrana plasmática o seguinte, perdão, tem-se aqui uma bicamada fosfolipídica, na qual tem embebida aqui proteínas integrais ou periféricas, tem-se aqui a presença de glicolipídios, glicoproteínas, que vai estar diretamente atrelada com diversas funções aqui que a gente já comentou anteriormente. Um detalhe interessante é que nessa esquematização aqui dá uma ideia de que a membrana é uma coisa meio que simétrica, né? Mas já vou desconstruir uma coisa aqui para vocês. Não, a membrana não é simétrica, ou seja, a distribuição de glicoproteínas, de proteínas, é diferente em cada uma dessas faces aqui da membrana, tá bom? Os lipídios da membrana aqui, essencialmente, é uma bicamada, ou seja, você tem duas camadas de fosfolipídios. Então, é uma estrutura presente em todas as membranas celulares, seja de eucariontes, seja de procariontes. E essa bicamada
lipídica está diretamente atrelada com todas aquelas propriedades gerais que a gente comentou anteriormente. Então vamos dar uma olhadinha aqui com cuidado para vocês entenderem o que é esse rolê aí de bicamada lipídica. Então vem comigo, ó. O que a gente precisa se atentar é que nós temos aqui uma camada fosfolipídica, ou seja, ó, tem uma parte lipídica e uma parte aqui de um grupamento aqui de uma cabeça polar, tá? Então você tem aqui uma cabeça hidrofílica, ou seja, uma porção solúvel em água, e uma porção hidrofóbica, isto é, não é solúvel em água. E, consequentemente, o que tu vai ter aqui, gurizada, é o seguinte, você vai ter uma porção apolar e uma porção polar. Quando tu tem uma porção polar e apolar simultaneamente, tu tem uma molécula anfipática, ou seja, tem uma porção hidrofílica e hidrofóbica. Beleza? Não menos importante, além dos fosfolipídios, que é essa estrutura aqui que eu acabei de mostrar a vocês, nós temos ainda glicolipídios, os esteróis, como por exemplo o colesterol quando a gente está falando de uma célula animal, beleza? E aí, pegando aqui o fosfolipídio em especial, como eu falei para vocês, é uma molécula anfipática. Então você tem aqui a cabeça polar, beleza? E você tem essa longa camada aqui de hidrocarbonetos, que é uma porção hidrofóbica, beleza? Não menos importante, essa porção aqui ela pode ser saturada ou insaturada. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui com detalhe nos fosfolipídios. Primeiro, essa porção aqui, que é a porção hidrofílica ou a parte polar, é basicamente o quê? Uma porção que se liga aqui ao restante do lipídio através de um grupamento fosfato, tá? Então você pode ter aqui a fosfadicolina, a fosfodilitaloamida, fosfodiglicerina, fosfodilanitazol, cardiolipina, estigmomielina e etc. Então essa porção aqui do grupamento fosfato pode ser toda essa porrada de coisa aqui. Belezinha? E essa porção aqui não polar ou a porção hidrofóbica tem aqui cerca entre 18 a 20 átomos de carbono e tu pode ter uma saturação ou insaturação. Beleza? Você pode ter aqui a presença de colesterol. E um detalhe importante já para destacar aqui a vocês, que quando a gente fala de colesterol, é um lipídio presente somente em células eucariontes animais, tá bom? Isso aqui é ausente em células eucariontes vegetais, tá? Então você tem aqui a presença, ó, do grupamento do colesterol, e a gente vai ver que tem uma função muito importante aí nas células eucariontes animais. Pode ter aqui, além disso, glicolipídios, como os cerebrosídeos e o ganglisídeos, tá? Então aqui tem a estrutura dos cerebrosídeos, que é basicamente derivado de uma estrutura que tem aqui, ó, a molécula de ceramida. E além disso, o que eu quero que vocês se atentem é da organização da membrana plasmática. É uma bicamada fosfolipídica, na qual você tem aqui a presença de colesterol, beleza? E os glicolipídios. E essa bicamada fosfolipídica, pessoal, é o que vai delimitar o espaço extracelular do espaço citosólico ou intracelular, se preferirem. Além disso, esse arranjo em bicamada fosfolipídica, esse arranjo aqui de lipídios anfipáticos em ambientes aquosos, é o que vai determinar aí essa estrutura da bicamada fosfolipídica. Então, qual que é a solução para esse conflito? Para que você tenha uma camada bilipídica, de maneira qual você vai ter o seguinte, ó, essa porção hidrofóbica, perdão, só interage com a porção hidrofóbica e a hidrofílica, ela está situada para a porção aqui intracelular e extracelular, respectivamente, tá bom? Então, ó, só para vocês, para mim fazer mais claro aqui para vocês, ó. Tá vendo essa porção aqui da cabeça do grupamento fosfato? Vai estar aqui interagindo extracelularmente com a água e essa outra porçãozinha aqui, da outra porção da bicamada fosfolipídica, vai interagir intracelularmente. E a porção hidrofóbica, essa porção aqui não apolar, ela fica interagindo somente com ela, beleza? Não menos importante ainda, vocês precisam se ater que existem várias espécies de proteínas que estão presentes aí nessa membrana.
Então, você tem proteínas aqui, ó, transportadoras, então elas vão estar atreladas com transporte de solutos. Tem proteínas de ancoramento. Então, por exemplo, proteínas na qual você pode ter aqui um ancoramento do citoesqueleto. Você pode ter proteínas receptoras, que basicamente se liga aqui em uma determinada substância, por exemplo, a insulina, ou algum sinalizador celular, que vai fazer com que, consequentemente, isso daqui seja internalizada e entre para a região citosólica, beleza? E é importante vocês se aterem nisso. E você tem aqui a presença de enzimas também, que pode estar atrelado, por exemplo, com a produção bioenergética. Por exemplo, em organismos procariotos. Como não tem esse organela citoplasmática lá, denominada como mitocôndria, boa parte dos processos metabólicos que estariam atrelados, por exemplo, com ciclo de Krebs ou cadeia transportadora de elétrons, acontecem a nível interno da membrana plasmática aí de bactérias, por exemplo, tá bom? E as proteínas de membrana, elas podem ter algumas classificações, pessoal. Nós temos proteínas integrais ou intrínsecas, que são aquelas que estão de maneira muito íntima associada aí aos lipídios da membrana, tá? Então elas estão muito firmemente associadas. E aí elas são fipáticas, ou seja, tem uma porção hidrofóbica que interage com a porção hidrofóbica dos lipídios e uma porção hidrofílica que fica aqui voltada para o meio aquoso. E elas conseguem atravessar aí a membrana plasmática de boa na lagoa, então são proteínas transmembrânicas, tá? Ou elas se associam aí em algumas das porções aqui da bicamada fosfolipídica. E além disso, nós temos as proteínas periféricas ou extrínsecas, perdão, que estão ligadas aqui a uma das faces da bicamada e, consequentemente, essa interação se dá aí com alguma proteína presente ali na membrana, tá bom? Então, vamos lá, ó. Uma proteína transmembrânica, ela vai ter uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica. A porção hidrofílica, ela vai ficar voltada aqui mais para o meio aquoso, e a porção hidrofóbica está diretamente atrelada aqui com os lipídios da membrana plasmática, tá bom? Geralmente são proteínas em alfa-hélice. E, não menos importante, um detalhe legal é o seguinte: caso nós queiramos fazer aqui uma separação de membranas transmembrânicas, a gente pode usar aqui um uso de detergente. Então, é um método muito drástico quando você usa um detergente, porque você faz ruptura aqui da membrana plasmática. Já se você queira fazer, por exemplo, separação aqui de proteínas periféricas, é um mecanismo menos drástico se comparado ao de integrais, e a gente pode usar o quê? Alguma solução salina que faz aqui ruptura da interação proteína-proteína, tá bom? Além disso, essas proteínas transmembrânicas, o que elas fazem? Ó? Elas podem formar uma espécie de poro ou canal aqui no qual você tem um transporte de moléculas hidrofílicas. Então, por exemplo, a gente pode estudar lá nas aulas de fisiologia humana a presença de uma proteína chamada de aquaporina, que está presente lá nos rins, que são atrelados com a recaptura de água. Você pode formar as aquaporinas, que são basicamente proteínas transmembrânicas presentes ali nos néfrons, que fazem a reabsorção de água, por exemplo, tá bom? Você tem aqui as glicoproteínas, que são majoritariamente boa parte aqui das proteínas que estão na membrana plasmática, e elas estão ligadas aí a oligosacarídeos, tá? Tem as proteoglicanas, que estão ligadas aqui a cadeias longas de polissacarídeos, e a gente vai dar uma comentadinha aqui acerca dessas classes aí de glicoproteínas importantes. Elas se ligam aqui de maneira muito covalente a lipídios e proteínas aí presentes, tá? E elas formam meio que uma espécie de recobrimento na porção externa da membrana plasmática, que a gente denomina como glicocálice, ou glicocálix. É uma camada extremamente hidratada, e aí você deve estar se perguntando, tá, beleza, por que precisa ser muito hidratado isso aqui? E a resposta para isso é o seguinte, pessoal: essa hidratação pode fazer uma lubrificação e, consequentemente, protege aqui a célula contra danos químicos ou até mesmo mecânicos. Por exemplo, células do intestino delgado e do sangue precisam ser extremamente lubrificadas
para que consiga aí não ter um dano mecânico e, consequentemente, químico mediante os processos mediados por elas, tá? Outra questão atrelada com o glicocálix é a atuação no reconhecimento e adesão celular. Então, você tem aqui, por exemplo, lectinas, que são proteínas que estão atreladas com reconhecimento e ligação de cadeias aqui de oligosacarídeos. Tem selectinas, que faz uma ligação seletiva. E aí, ó, por exemplo, como que se daria a interação lectina-carboidrato? Era muito importante na resposta inflamatória, reparo de feridas e controle de hemorragias. E também, além disso, as lectinas elas servem como marcadores de superfície celular. Por exemplo, quando a gente fala de sistema AB0 ou ABO, que é o que vocês mais comumente conhecem, e o grupo sanguíneo MN, aquela proteína que está presente na membrana plasmática é essencialmente um glicocálix, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa figura que eu acho linda. Na resposta inflamatória, como que se dá o desencadeamento dela? Você tem aqui, por exemplo, o neutrófilo, e o neutrófilo, quando ele está rolando aqui no sítio infeccioso, você tem a presença de lectinas, que são essas proteínas aqui, presentes na membrana plasmática, que elas se ligam a oligosacarídeos aqui presentes na membrana plasmática do neutrófilo e, consequentemente, se liga. E aí vamos pensar da seguinte maneira: pô, tá passando um monte de neutrófilo pela corrente sanguínea, a milhão, rapidão. Quando ele se liga aqui na lectina, você começa a fazer um mecanismo de rolamento. Então, ó, ele vai diminuindo a velocidade e, consequentemente, ele consegue fazer uma diapedese, ou seja, ele consegue fazer uma migração através aqui do endotélio do vaso e ele chega aqui no sítio infeccioso para fazer aí a indução da resposta inflamatória, tá bom? Além disso, esses carboidratos presentes na membrana plasmática, eles também estão atrelados com fatores de virulência. Ou seja, o que seria isso aqui? Vamos supor um micro-organismo patogênico que causa aí, uma determinada infecção, ele consegue reconhecer alguns padrões associados a esses oligosacarídeos aqui de células e, consequentemente, eles vão conseguir invadir e, consequentemente, pode estabelecer aí um processo infeccioso. Ou, consequentemente, o glicocálix ele pode proteger o patógeno contra as células do sistema imune. O exemplo mais clássico que eu daria aqui para vocês é, por exemplo, a interação do vírus do HIV com o CD4. Então, o CD4 é uma glicoproteína presente no linfócito T e, consequentemente, o HIV consegue se ligar aí a glicoproteínas presentes na membrana do linfócito T e, consequentemente, estabelecer um processo infeccioso, tá bom? Aqui tem, mais novamente, uma esquematização da estrutura da membrana plasmática. E agora a gente vai comentar de algumas propriedades também. A primeira é de autosselamento, que nada mais é do que um processo no qual os fosfolipídios presentes na membrana plasmática, eles conseguem fazer meio que uma espécie de selamento da bicamada, tá? Então, basicamente, quando você tem um arranjo aqui fechado, é uma estrutura energeticamente favorável, tá? Então, basicamente, quando você forma aqui, ó, micelas, é uma estrutura extremamente energética e é favorável à vida. Então, ó, quando você tem essa porção aqui plana e, consequentemente, essas pontas estão expostas à água, isso aqui não é tão legal para a célula. Mas quando você faz esse compartimento aqui selado, formando uma bicamada, isso aqui, ó, é 10 para a célula, tá bom? Além disso, outro conceito que eu queria comentar com vocês é o de fluidez. As moléculas elas conseguem se mover de maneira muito livre pela bicamada, tá? Então, a membrana, de certo modo, ela meio que se comporta como se fosse um líquido bidimensional. E aí, a gente entra aí no modelo do mosaico fluido. Então, ó, você pode fazer o quê? Uma difusão lateral. Então, as proteínas ou as moléculas, ou o que for, elas conseguem se mover lateralmente. Você pode ter um movimento aqui de cambalhota, que é o flip-flop, que é mais raro de acontecer, tá? Mas acontece. Você tem movimento de rotação, de flexão, e todo esse movimento aqui dos fosfolipídios da membrana plasmática é que são essencialmente importantes para que haja aí o transporte de substâncias mediante a membrana, tá bom?
E aí, consequentemente, como que se comprovou-se isso daqui? Ó, teve um experimento, inclusive isso daqui cai horrores em exame vestibular, meus alunos de cursinho já não aguentam mais eu resolvendo esse exercício, que mostra o seguinte, ó. Você tem aqui glicoproteínas presentes na célula de um rato e uma célula humana. Eu venho aqui com um um anticorpo fluorescente complexo aqui numa determinada glicoproteína e pego essa célula de rato, essa célula humana e fundo, tá? A princípio, você tem essa célula híbrida aqui, tá? Na qual as glicoproteínas humanas estão de um lado e as glicoproteínas do roedor estão do outro. Aí eu faço uma incubação aqui a 37 graus e, vamos lá, depois de 40, uma hora, eu consigo observar o seguinte, que essas glicoproteínas, elas se distribuem livremente por todo o plano da célula, o que comprova que há uma movimentação de proteínas através da membrana, o que corrobora para a ideia de que a membrana plasmática, ela apresenta uma fluidez, tá bom? E aí você tem movimentos livres, movimento restrito a um domínio da membrana, proteína imóvel ancorada ao citoesqueleto e etc. Tá bom? Então, existem várias formas da gente observar o rastreamento de uma proteína aí na membrana plasmática. E aí você pode ter, além disso, um processo extremamente controlado da movimentação dessas proteínas aí mediante a, a membrana plasmática de uma célula, tá bom? Então, por exemplo, ó, a depender da concentração de glicose, as células epiteliais aqui do intestino, elas podem ter aqui a exportação de glúteos que regula esse transporte intra e extracelular aqui de glicose, tá bom? E a fluidez, ela está diretamente atrelada com algumas coisas. Primeiro, temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é a fluidez dessa membrana. Além disso, um outro detalhe também é o grau de saturação em saturações das cadeias de hidrocarbonetos. Então vamos lá. Se você tem um comprimento e grau de insaturações aqui da cadeia de hidrocarbonetos, isso daqui vai trazer algumas informações. Vamos lá. Cadeias muito longas e com poucas saturações, você tem uma fluidez menor. Em contrapartida, se a cadeia aqui for menorzinha e tiver muitas insaturações, isso daqui acaba propiciando uma maior saturação. Saturação não, perdão, fluidez. Então vamos lá. O que é saturação ou insaturação? Saturação é quando você só tem ligações simples, e insaturação é quando você tem ligações duplas ou triplas, tá bom? Além disso, um outro rolê que pode também estar atrelado aqui com a fluidez é o colesterol. O colesterol ele consegue modular a fluidez da membrana plasmática aqui nas células eucariontes animais, tá? E, consequentemente, a presença de colesterol torna a membrana mais rígida e, consequentemente, menos permeável, tá bom? Então, ela controla a permeabilidade aqui da membrana. E aí, a fluidez está diretamente atrelado com o quê? Primeiro, manter a estrutura e a função da membrana plasmática. Consequentemente, atrela-se aqui com uma rápida difusão de lipídios e proteínas através dessa bicamada. E também é importante que a gente pense que tem difusão de lipídios e proteínas logo após a sua síntese aí e inserção aqui na membrana, tá? E está atrelado com fusão entre membranas diferentes, como aquele caso a qual eu comentei anteriormente, das proteínas lá de uma célula humana e da célula de um roedor. O fato de ter fluidez e movimento na membrana é o que consegue fazer com que haja aqui uma fusão entre elas, tá? E, consequentemente, faz aí a distribuição de moléculas após a divisão celular. Além disso, a membrana plasmática ela é assimétrica, tá? Então, as duas porções aqui da membrana plasmática apresentam uma composição lipídica e proteica completamente diferente, não são iguais, tá? Então, a composição de lipídios e proteínas de um lado é diferente da do outro e, consequentemente, em linhas gerais, proteínas periféricas elas estão mais diretamente situadas aqui na porção citosólica da membrana e, consequentemente, glicolipídios e glicoproteínas estão aqui na porção não citosólica. Em outras palavras, proteínas periféricas estão mais voltadas na fase intracelular e glicoproteínas e glicolipídios na porção extracelular, tá bom?
E esse processo de assimetria, consequentemente, está diretamente atrelado conforme essa membrana vai crescendo e ela é estabelecida, por exemplo, ó, você tem aqui a bicamada do retículo endoplasmático, e aí você tem a síntese de fosfolipídios que vão sendo aderidos aqui à metade da porção citosólica, perdão, da bicamada. Você tem flipases que fazem transferência de moléculas de fosfolipídios, e aí, consequentemente, você tem esse crescimento aqui simétrico das duas porções aqui da bicamada, mas isso daqui, consequentemente, tem composições diferentes e tamanhos diferentes, tá? Isso daqui já demonstra como que se dá essa simetria. Então, você tem aqui a retículo endoplasmático rugoso trabalhando, complexo Golgiense, que vai fazer aqui o transporte, e aí migração aqui para a membrana plasmática para garantir essa simetria. E a importância da simetria, essencialmente, é o seguinte: ela acaba sendo importante porque ela faz reconhecimento celular, adesão, locomoção, diferença na carga elétrica entre a porção citoplasmática e a porção extracelular e, consequentemente, está atrelada aqui com a recepção e propagação de sinais aqui que a célula recebe, tá bom? A permeabilidade seletiva, essencialmente, é aquele controle muito refinado do que entra e do que sai e, consequentemente, a permeabilidade seletiva está diretamente atrelada com a manutenção da concentração de carga e concentração de solutos no citosol, ou seja, na região do citoplasma, e na porção extracelular, aí presente nas mais diversas células. Mas não menos importante ainda, pessoal, a gente pode pensar também no interior de organelas citoplasmáticas, tá? Como eu falei para vocês no início da nossa aula, existem organelas que são membranosas. Então eu preciso ter uma permeabilidade também nelas, tá? E aí, consequentemente, como que se dá a permeabilidade seletiva? Moléculas muito pequenas e sem cargas, elas conseguem se difundir aqui na membrana de boa na lagoa. Então elas sempre vão a favor do gradiente de concentração. O que significa isso aqui? Elas vão passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E aí, em contrapartida, as moléculas aqui polares ou muito grandes, elas precisam de proteínas transportadoras para que elas consigam aí se difundir pela membrana plasmática, tá bom? E é isso. Essencialmente, eu utilizei aqui o Alberts, o Fundamentos de Biologia Celular, e o Junqueira, que eu achei que está bem didático aqui para o estudo da membrana plasmática. Beleza? Na próxima aula, a gente comenta aí sobre transporte através da membrana. Beijão e até a próxima. Fui!